Olá, professores, professoras da Rede Estadual de Ensino. Bem-vindos a mais um Conviva Cast. Essa é a nossa segunda edição e esse mês, que é o mês amarelo, que é o mês de valorização da vida. Meu nome é Edson de Almeida, sou formador da equipe do Conviva, estou usando uma camisa azul, uma calça azul, faço uso de óculos, tenho cabelos brancos. E aqui no estúdio nós temos hoje o Anderson Rosa. Anderson, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Edson. É uma grande satisfação novamente colaborar com Conviva nessa nova iniciativa, Videocast. Quero parabenizar esse novo formato muito interessante para a gente poder falar sobre temas importantes. Bom, eu sou Anderson Rosa, professor da Universidade Federal de São Paulo. Eu coordeno um projeto pela Fundação Mafre, que é o Viver com Saúde, que atua com a promoção de saúde mental nas escolas e tem uma parceria com a Secretaria da Educação desde 2020, né? Então estamos participando da Secretaria e do Conviva já há algum tempo. Eu sou um homem branco, tenho cabelos lisos, grisalhos, divididos ao meio, uso barba, estou usando hoje um óculos com aro marrom, estou vestindo uma camisa rosa e uma calça cinza. Maravilha! Então, a data criada em 2023 pela Organização Mundial da Saúde destaca a importância de cuidarmos com carinho da nossa saúde mental e de fortalecimento das ações de prevenção. Neste ano, o slogan é: se precisar, peça ajuda. Um convite para lembrarmos que não estamos sozinhos. O Conviva SP, cujo foco é a valorização da vida, celebra esse apoio mútuo e essa escuta de esperança para os nossos alunos. Anderson, por favor, qual o papel da educação na valorização da vida? Bom, vamos lá, Edson. Primeiro, valorizar não só a vida, mas a iniciativa educacional de trabalhar com esse tema, né, que é a promoção da saúde mental nas escolas. Eu entendo que por meio da educação a gente pode valorizar alguns aspectos, né? Primeiro deles, fazer com que as pessoas tenham ferramentas para se reconhecer seus próprios desafios e necessidades, conseguir reconhecer os desafios das outras pessoas e conseguir pensar como que ele se insere na sociedade que é complexa, né? Então, trabalhar com a valorização da vida é a gente ter um sentido de vida, ter um propósito, né? E por meio da educação eu acredito que os nossos horizontes se expandem, né? Então é muito bom quando a gente está com um estudante em sala de aula que ele está naquela fase de descobrir o que ele quer ser quando crescer, como ele se imagina no futuro. Então tudo isso que faz com que ele crie vínculo e planos para o futuro, cria raiz, né? Cria um apreço pela vida, protege, né? Cria conexões fortes para que a saúde mental também fique protegida, né? Então acho que a saúde mental, né, trabalhada no âmbito da educação, tem um papel fundamental nessas estratégias de valorização da vida. Lembrar que por meio da educação também as pessoas elas podem filtrar melhor as informações que estão dispostas hoje na rede social, nas diferentes mídias. Temos muitas coisas que podem afetar a nossa saúde mental. E se a gente não tiver discernimento para filtrar as boas informações das más informações, a nossa saúde mental ela pode ficar também mais vulnerável. Então, eu entendo que a educação é fundamental. Perfeito. Anderson, em 2013, foi criado o Setembro Amarelo, cujo foco sempre foi a questão do suicídio. Falar ou não falar dessa questão? Tá. Bom, isso é objeto de estudos, né? Inclusive eu também já estudei um pouco o efeito de se fazer campanhas desse tipo, campanhas massivas para a sociedade, pode causar um efeito colateral. Então, a questão não é a impossibilidade de falar sobre o suicídio. Inclusive, é importante que a gente fale, porém, ao falar sobre esse tema, a gente precisa dar espaços de acolhimento, de escuta. É um tema muito sensível. Eu, quando faço palestras, por exemplo, com esse tema, eu sempre reservo um momento para acolher as pessoas, para que elas possam ser ouvidas. Eu não posso simplesmente fazer uma campanha e ignorar que algumas pessoas que ouvirão aquele conteúdo terão sofrimento. Então, reconhecendo o limite dessa campanha massiva que pode ter um efeito colateral negativo, a gente tem mudado um pouco o foco da campanha para a valorização da vida.
porque aí sim a valorização da vida não traz prejuízo, né? É sempre um efeito positivo, a gente vai estar falando sempre de promoção de uma melhor qualidade de vida, de uma melhor convivência, de um melhor clima escolar, e nada disso tem efeito colateral, né? Então, acho que é um ambiente mais seguro para a gente poder fazer uma campanha ampla. Nada impede que as escolas, né, em apoio com profissionais da saúde, com os psicólogos de apoio, com a rede de saúde, possa fazer ações mais focadas, específicas, aí sim trabalhando com suicídio, desde que as pessoas que estejam ali tenham condições também de ser acolhidas se necessário. Perfeito. Uma das coisas que sempre comento, né, hoje em dia, os nossos adolescentes estão muito mais ligados, né, na internet. Qual é a facilidade e, às vezes, o prejuízo dessa tecnologia, quando não souber usar, quando você vive para ela e não com ela? A gente ficaria algumas horas falando disso aqui, Edson, mas eu vou tentar simplificar, né? Primeiro, eu não gosto desse discurso catastrófico sobre tecnologia. É importante reconhecer os avanços que a tecnologia permite para a humanidade, inclusive na área educacional. Então, temos hoje muitas ferramentas à disposição que revolucionam a forma como a gente entende a educação, carece uma certa energia para a adaptação de nós, que somos professores, né? Então, se estivermos dando a mesma aula que dávamos há 20 anos, alguma coisa de errado aconteceu, né? Completamente, não iam aceitar mesmo as nossas aulas. Então, assim, considerando o aspecto positivo, é importante falar que hoje o tempo de tela, as redes sociais e a forma como as crianças têm interagido com as telas desde muito jovem tem afetado o desenvolvimento do cérebro, das emoções e da sociabilidade dessa criança. Então, é inegável que alguns danos poderão acontecer, isso não está totalmente estabelecido no meio científico, tanto é que temos dificuldade de dizer qual que seria o tempo de tela seguro para diferentes faixas etárias ao longo do processo de desenvolvimento da infância. Sabemos que é um risco, mas ainda temos que estudar mais. Recentemente, as escolas tiveram que tomar uma decisão drástica de proibir o uso de celulares, porque isso começou a invadir, concorrer aquela audiência que deveria ser focada no professor, começou a ser disputada por tecnologias bastante interessantes e sedutoras, mais do que nós, professores. Perfeito. Então, é inegável, né, que essa tecnologia ela traz uma alteração da forma como a gente aprende, da forma como a gente se concentra, né? Não por acaso, hoje a gente fala tanto, por exemplo, do transtorno de déficit de atenção. Esse transtorno provavelmente está relacionado à dificuldade que a gente tem hoje de se concentrar numa única tarefa. Normalmente, uma criança, e mesmo a gente, quando vai estudar, eu estou estudando, mas tem várias abas do computador abertas, tem um aplicativo de mensagem, a gente tem vários aparelhos emitindo notificações, então chega uma mensagem no celular, no relógio, pisca na tela do computador, então tudo isso afeta a nossa capacidade de concentração numa atividade. Isso tem gerado, tanto em adultos quanto em crianças, uma sensação de desgaste emocional, de desgaste cognitivo. A gente chega ao final do dia cansado pela quantidade de informações que a gente precisa metabolizar ao longo do dia. E isso é muito diferente do que acontecia há alguns anos, quando a gente não tinha todas essas tecnologias. Tem algumas ferramentas dessas de comunicação que geram muita ansiedade, né? Eu lembro que quando eu saía de casa e era criança, minha mãe tinha que esperar eu chegar. Perfeito. Ela não tinha como saber minuto a minuto o que eu estava fazendo. Hoje, quando a gente manda uma mensagem para alguém, aquela pessoa visualizou a mensagem e não respondeu, aquilo já gera uma ansiedade na gente, né? Então, percebam que são vários aspectos da própria ferramenta que vai moldando a forma como a gente usa o nosso tempo e a forma como a gente coloca a energia e a nossa atenção nas coisas. Não por acaso, hoje fala-se muito da necessidade do ócio como uma forma de estimular a nossa criatividade, que a gente está o tempo inteiro tão ocupado por meio dessas tecnologias que facilitam o acesso às informações, que talvez a gente precise desligar um pouco dessas tecnologias para voltar a pensar, raciocinar, descansar, né, sentir conexões entre pessoas de uma forma mais intensa. Isso eu estou falando da parte fácil, tá? Perfeito. A parte mais difícil é como que as redes sociais circulam coisas perigosas, né? Então, informações falsas, violência, discriminação, a forma como as pessoas se colocam nas redes sociais é muito diferente do que as pessoas se colocariam no presencial, então tem uma agressividade, uma violência que está atravessada pela forma como as pessoas se comunicam nas redes sociais,
que, na minha visão, afeta a nossa capacidade de se relacionar com as pessoas na vida real. Importante lembrar que essas tecnologias, elas também criam um ambiente artificial, né? Porque quando eu era criança, eu conseguia ver um padrão de consumo da minha classe social. Então, no máximo, eu queria um tênis melhor, porque eu usava Bamba, o que chute, né? E às vezes aparecia um tênis um pouco melhor que o meu e aquele era o meu desejo de consumo. Hoje não, né? Hoje uma criança pobre e uma criança rica vai querer o mesmo iPhone, né? Então você cria necessidades de desejo e de consumo que gera frustração. As pessoas começam a se comparar mais, então a gente acaba criando padrões de estético, de beleza, de consumo, que faz com que crianças que não têm o discernimento daquilo que pode e o que não pode, tenham a sua vida afetada, né? Eu quero coisas que eu não posso ter, né? Então, poderíamos falar de mais elementos aqui, né? Mas eu acho que esses são os mais importantes que eu identifico como a forma que a rede social pode afetar a saúde mental das pessoas. Perfeito. Então, esse sofrimento mental vem também dessa própria facilidade de tecnologia. Cada vez mais temos equipamentos muito mais modernos e cada vez mais, não só adolescentes, crianças, adolescentes, mas também o adulto que está sempre à frente, né, do seu material para poder não ficar muito para trás como nós ficamos durante muito tempo. Mais uma coisinha, as estratégias que a escola e a família podem adotar em relação à valorização da vida. Bom, vamos lá. Também é um assunto extenso. Primeiro, né, a gente tem que lembrar que a escola ela tem um objetivo específico que é educacional, né? Então a gente não pode ter medo de assumir que o objetivo da escola é conduzir bem o processo educacional de ensino-aprendizagem. A gente não espera que as escolas ocupem um local do setor saúde, né, ou de outras áreas, assistência social, tantas outras que interferem na vida das pessoas. Sabendo disso, a escola também não pode negar o fato concreto de que pessoas adoecidas não aprendem como deveriam. E isso serve tanto para os professores, que também estão adoecidos e sobrecarregados. Aquilo que eu acabei de falar sobre redes sociais e internet, que sobrecarrega os jovens, também sobrecarregam professores. Então, se eu tiver um ambiente com pessoas adoecidas, a aprendizagem ela vai estar bloqueada. Nem o professor consegue ensinar bem e nem os estudantes conseguem aprender. Então, a primeira ação de valorização da vida é não negligenciar o assunto saúde mental. A escola ela precisa entender que várias das ações que ela já realiza promovem saúde mental. E aqui é uma outra quebra de paradigma, porque a escola precisa entender que a atividade física promove saúde mental e tem atividade física na escola. Boas relações sociais promovem saúde mental, isso acontece nas escolas. Um clima escolar positivo, né, uma escola que tenha uma estrutura que as pessoas se sintam bem, que sejam acolhidas, que elas possam ser ouvidas. Isso promove saúde mental, ajuda as pessoas a se sentirem bem. Os professores, à medida que desenvolvem seus conteúdos curriculares, eles podem fazer associações com temas que promovam saúde mental, né? Então, vou dar um exemplo. Eu posso ensinar a história do Brasil falando um pouco como que os manicômios fizeram mal para a nossa sociedade quando Perfeito. Cuidavam das pessoas, né, de maneira hostil. A gente pode, numa aula de português, falar de termos que ainda são preconceituosos com relação à saúde mental. A gente pode, nas disciplinas mais atuais do currículo, né, projetos de vida, apontar como que eu preciso de uma saúde mental minimamente equilibrada para que eu consiga desenvolver bem as minhas atividades de trabalho e alcançar os meus objetivos, né? Então, eu coloco aqui um pouco de valorização naquilo que a escola já faz como promotora de saúde mental. Além dessas atividades, eu acho que a escola ela pode também ajudar na formação de professores, né, e aqui importante citar o papel do Conviva nesses anos, né? Então, à medida que ao longo dos últimos anos a gente tem na Secretaria de Educação um projeto estruturado de formação contínua de professores para que o professor tenha cada vez mais instrumento para lidar com esse tema. Eu lembro que quando começamos em 2020, falar de saúde mental era quase um tabu, né? A gente tinha alguma resistência de falar desse tema. Hoje me parece que a resistência não existe mais e a gente pode evoluir, né, no avanço de temas. Então, num primeiro momento, falamos muito de habilidades socioemocionais, que é uma ótima ferramenta, mas agora a gente pode falar de outras coisas que também afetam a saúde mental. Por exemplo, como que o racismo, a discriminação, as questões de gênero,
as desigualdades sociais, o capacitismo. Percebe que todos esses temas que estão presentes na escola, né, e que são desenvolvidos, né? Eles se interligam, e se eu tenho uma escola que capacita as pessoas na direção, né, de mais justiça social, de mais direitos humanos, aquilo promove no futuro e no presente uma sociedade melhor, né? Isso também, na minha visão, é protetor para a saúde mental, além da escola servir, às vezes, como um ótimo canal de escuta e de acolhimento. Perfeito. Né? Então, seria o terceiro elemento. Né? Então, eu dei o primeiro elemento, que é essa questão mais estrutural da escola naquilo que ela já faz, naquilo que é curricular. Um segundo momento, que é a formação de professores que estejam mais habilitados a falar desse tema. E o terceiro é o acolhimento. Eu tenho que, enquanto professor hoje, conseguir fazer o meu trabalho, passar o conteúdo, mas, ao mesmo tempo, ter um olhar atento para a minha turma. Será que eu estou identificando aquele estudante que está com um comportamento diferente, está mais isolado, mudou o comportamento, caiu o rendimento acadêmico? Todas as vezes que essas coisas acontecem, eu posso suspeitar que algo de errado está acontecendo, oferecer ajuda. É importante que as escolas elas tenham já estabelecidas quais são esses canais de acolhimento. Né? Não adianta a escola querer se estruturar quando acontece um fato grave, porque no momento do fato grave a gente está muito mexido para conseguir criar um bom plano. O plano ele tem que ser criado antes. Então o professor que identificou um aluno, para onde ele leva? Né? Leva para a coordenação, leva para a direção da escola, leva para a equipe de apoio da escola. Identificada a gravidade daquela situação, a escola não vai assumir o papel de cuidar da saúde, mas ela pode acionar a rede de saúde, eventualmente a rede protetiva, caso a família não tenha condições de dar conta daquela situação complexa, conselho tutelar. Então, eu entendo a escola como um espaço muito privilegiado de coordenar um conjunto de ações que protegem a saúde dos jovens. Perfeito. Então, esse papel da escola, né, de ter esse olhar mais abrangido, ter esse olhar mais atento à saúde, mas também levantar quais equipamentos sociais eu tenho ao redor da minha escola. Perfeito. Né? Porque é fundamental. Primeiro falavam que isso é assunto da saúde, isso é assunto da educação, mas nós vemos que é um assunto de todos, né? Da saúde, da educação, da família, de todos nós. E a gente tem que ter para onde encaminhar. E uma coisinha já para a gente, infelizmente, terminar o nosso podcast, qual a importância das campanhas? Como você vê isso, essa importância? Nós temos várias campanhas, e o que ela fomenta no nosso dia a dia? Bom, eu tive uma professora de saúde pública que ela falava que a gente faz campanha quando as estratégias de rotina deram errado. Né? Então, se a gente já tivesse no dia a dia boas ações sendo realizadas e boas políticas públicas, as campanhas teriam menos importância. Toda vez que a gente está numa situação que ainda precisa ser melhor trabalhada, as campanhas elas são importantes, né? E eu valorizo essas campanhas, porque vários desses temas, doenças, situações, elas passaram a circular na sociedade, as pessoas conseguem obter mais informação sobre determinado tema, mas eu espero que a gente não fique só nas campanhas. Né? Eu lembro que quando participei das conversas lá no início do Conviva, um dos desafios era: temos que fazer muito mais além do que campanhas. Né? As campanhas elas estarão presentes e a gente vai dar a nossa energia para que elas sejam da melhor maneira possível realizadas, mas ao longo do dia a dia a gente tem que ter projeto. Eu tenho que começar o ano, na semana de planejamento pedagógico, entendendo onde que a gente vai falar de clima escolar, de convivência, de prevenção, de adoecimento, de promoção da saúde. Esse professor tem que saber quais as ferramentas de formação ele vai ter à disposição para que ele possa se capacitar, quais editais, né, quais ações de boas práticas a gente vai fazer, e eu sei que o Conviva já fez várias vezes isso ao longo desses anos, que é valorizar iniciativas de escolas que têm boas ações. E aqui é um ótimo exemplo, né, empírico que prova a nossa teoria aqui. Numa mesma secretaria de ensino, as escolas elas podem ter desempenhos muito diferentes. Né? Às vezes, no mesmo bairro, você pega uma escola que tem um clima escolar ótimo, pessoas saudáveis e automaticamente um desempenho escolar melhor, e eu tenho ali do outro lado uma escola que tem mais dificuldade. Certamente o clima escolar ali está prejudicado, as pessoas podem estar adoecidas, né? Então que a gente possa valorizar as boas práticas e as boas experiências e ajudar as escolas que precisam ainda caminhar um pouco mais nessa direção. Maravilha, muito obrigado. Infelizmente, o nosso tempo
é muito curto, acabamos, mas vamos continuar discutindo outros temas importantes e, às vezes, até voltar, né, nesses temas. E lembrando que todo projeto tem que ter uma avaliação, ok? Até uma próxima, pessoal. Muito obrigado. Tchau, Obrigado. tchau.